Muito bem, senhores, então voltando aqui para a terceira etapa, né, da nossa aula, uma aula especial aqui para pós-penal e processo do Legale, né, uma aula em que nós estamos tratando acerca dos crimes contra a administração pública, é o módulo 6 aqui, é a segunda aula, e tratando principalmente do que está aqui no ícone concussão e corrupção passiva, falamos da concussão, falamos do artigo 316, né, com vocês, e vamos seguir, então, para tratar de um desdobramento da concussão, uma espécie de concussão, sim, que acaba sendo encontrada ali nos parágrafos do artigo 316, né, que é o excesso de exação, um termo utilizado que não é um termo muito comum, né? Então as pessoas comumente não, quando vem esse nome, acaba tendo algum tipo de repúdio ali, pelo nome, achando que é alguma coisa muito difícil, mas na verdade não é. O excesso de exação é uma vertente, uma forma ali da própria concussão, né? Então, o que diz o parágrafo 1º do artigo 316? Diz assim: se o funcionário público, né, que é um crime próprio de funcionário público, exige tributo ou contribuição social, né? Tributo dentro dos termos que nós conhecemos como tributo, né? Dentro lá do direito tributário, imposto, taxa, etc., né? Se ele exige um tributo ou uma contribuição social que sabe ou deveria ser indevido, então, exigindo, funcionário público exigindo um tributo indevido, por exemplo, ele sabe, né, que deveria ser, ou ainda, quando emprega uma cobrança, na cobrança desse tributo, mesmo que devido, hein, mesmo que devido, mas exerce ali na cobrança emprego de meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, ele vai responder pelo chamado excesso de exação, e aí terá uma pena curiosa de reclusão de 3 a 8 anos, além da multa. Por que curiosa? Porque se você olhar a pena mínima, ela vai ser maior do que o caput, maior do que a própria concussão, que tem um mínimo de 2, mas, por outro lado, se você olhar o máximo é menor, né? É menor, porque até outro dia a concussão tinha o máximo de 8 anos, mas hoje tem o máximo de 12, então o máximo é menor. Então ele ficou um pouco espremida ali no meio termo ali entre a concussão, né? O excesso de exação. Então, de alguma maneira, protegendo ou tentando proteger o contribuinte. Curioso também que nós temos a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, que eu até vou mencionar isso um pouquinho mais à frente na aula, né? Que é a Lei 8.137 de 90, e a própria Lei 8.137 de 90, que é a Lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e relações de consumo, alterou esse artigo 316 também para gerar essas penas um pouco maiores, né? Então, o excesso de exação entra aqui, né, as cobranças de tributo indevido, ou mesmo tributo sendo devido, com uma forma de aviltamento ali, quando faz efetivamente a cobrança, né? A cobrança arbitrária, com os meios vexatórios. Nós sabemos que, na verdade, dentro dos crimes contra o consumidor e outras situações, qualquer cobrança indevida ou vexatória, né, não precisa ser de um órgão público, já caracteriza um crime, né? E que, aliás, a gente sofre o tempo todo. Eu, por exemplo, recebo no meu telefone, e não sou só eu, claro, muitos dos senhores acontece exatamente isso, recebe cobranças indevidas, né, constantemente, e isso, às vezes, em horários absolutamente indevidos, né, horário de descanso, horário de lazer, domingo de manhã, 7 da manhã. Tem gente que eu mesmo já acordei muito cedo, de
domingo, às vezes, perde o sono, acorda, mas para a maioria da população, a grande oportunidade de dormir até um pouquinho mais tarde, né? A única forma que sobra ali de dormir até um pouco mais tarde. E aí acordado com uma cobrança vexatória. Ocorre, né? Bom, isso para as formas em geral. Se for tributo, então, também entra dentro desse mesmo patamar, dentro dessa mesma característica. Compreendido? Muito bem. E aí vem a seguir, né, dentro do próprio artigo 316, uma outra colocação que diz o seguinte, ainda dentro do excesso de exação, se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outro, em o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos, aí a pena será de reclusão de 2 a 12 anos em multa, ou seja, a mesma pena lá do caput, da concussão, e que também, basicamente, a mesma pena do peculato. Porque, se você olhar bem, né, vocês tiveram aqui a aula do peculato, vocês sabem que o peculato é isso, né, o funcionário que se apropria de um bem que foi confiado à administração pública, né? Então, essa é a característica do peculato. E o excesso de exação, então, ele acaba se aproximando muito do peculato, e eu ressalto isso para que você tome os devidos cuidados no que diz respeito a concursos públicos, né? Porque pode você ser induzido ao erro de que é um peculato, mas na verdade tem uma regra mais específica, que é o excesso de exação, né, com uma pena maior, né? Mínimo menor, mas o máximo maior do que o excesso de exação de uma maneira geral também. Tá certo? Então, aí são derivações que nós vamos encontrar dentro do artigo 316 ao falar da concussão efetivamente. E na sequência, então, nós vamos encontrar o crime de corrupção passiva, né, do artigo 317, que eu ressaltei para vocês no início aqui da aula, que a grande diferença qualquer era concussão exigir, uma exigência, exigir uma vantagem, e a corrupção passiva o quê? Solicitar. Ou mais que solicitar, apenas receber, simplesmente receber, né? Antes de avaliar aqui o tipo penal, gostaria de chamar a atenção de algo que vocês ainda verão aqui no curso, que é a corrupção ativa. Mas eu preciso fazer esse comparativo com vocês, porque, afinal de contas, é uma dúvida corriqueira. Professor, corrupção passiva, corrupção ativa, não consigo entender. Então, você precisa guardar aqui, basicamente, uma ideia. Pense o seguinte, o funcionário público, ele está lá quietinho na dele, né? Imagine até um funcionário público como se fosse um santo, então ele tem até aquela auréola aqui em cima, né, que os santos acabam tendo, então ele é praticamente um santo na terra, ele não faz nada de errado, ele está lá quietinho na dele. Aí veio o particular. O particular, com algum interesse, veio ali no ouvido do funcionário público, olha, vê aí alguma coisa, vê se dá para você me ajudar, me ajuda que eu te ajudo, não sei o quê, oferecendo ou prometendo uma vantagem indevida, que é exatamente o termo que nós vamos encontrar lá no artigo 333, ao tratar da corrupção ativa, oferecer ou prometer uma vantagem indevida. Então, perceba que a atitude ativa, o início, o start, né, onde tudo começou? Tudo começou exatamente com o particular. O particular que foi até o funcionário e, olha, vê aí, me ajuda que eu te ajudo, vamos lá, estamos juntos,
se eu tiver aqui, você me ajuda, assim, assado, né? Então, o particular é que deu início à corrupção, por isso, ativo. E o funcionário, por outro lado, passivo, uma atitude passiva, uma atitude ali de ser o receptor, né, daquela interação, né, concordando, né, concordando em receber, ou às vezes tendo uma atitude que não tão ativa quanto a do funcionário, mas tendo o start também no sentido de propor, né, no sentido de solicitar, de deixar a entender, de abrir as portas para um possível acordo, né? Então, essa questão de abrir as portas para um possível acordo entraria aqui na corrupção passiva. Uma questão interessante é que o próprio funcionário público também pode praticar corrupção ativa. Porque, como eu disse, qualquer pessoa, e é livre, né, qualquer pessoa pode praticar a corrupção ativa, né, inclusive funcionário público. Para você ter isso bem exato na sua mente, pense num funcionário público de uma entidade agindo em face de um funcionário público de outra entidade. Imagine, por exemplo, um funcionário público da prefeitura, e é funcionário público, que vai até o judiciário e tenta corromper um juiz, por exemplo, né? Então, esse funcionário público da prefeitura responderá pela corrupção ativa, né? De repente, o funcionário responderá pela corrupção passiva. Aliás, não é sempre, atenção, hein? Não é sempre que os dois serão processados. Corrupção ativa, um, e corrupção passiva, outro. Não, não. Às vezes só se pune a corrupção ativa e às vezes só se pune a corrupção passiva. A propósito, imagine então que o corruptor, né, aquele da corrupção ativa, venha, me ajuda que eu te ajudo, vê aí se eu der tanto, aí como é que fica, vê aí se dá, tal. E o funcionário não se perturba com aquilo, não se perturba, não quer saber, não aceita nada daquilo, né? Então, nós temos ali essa questão própria, né, de corrupção ativa, mas não temos corrupção passiva. Quando eu trabalhava no fórum, como escrevente, né, eu tinha um promotor, porque eu cuidava de todos os processos do júri que eram final 5. Qualquer um de qualquer ano, final 5. Processo número 5 de tal ano, número 15, número 25, número 35, número 1025, de todos os anos, eram muitos processos, sim, eram muitos processos. E tinha um promotor de justiça, eram vários promotores de justiça, que também tinham uma divisão entre eles, né, por final de processo. Então, alguns promotores, tinha um promotor lá especificamente que trabalhava com o final 5. E eu lembro, certa vez, de um processo muito delicado, em que o réu ficou foragido por muito tempo, ele foi preso, foi levado ao júri, e ele tinha muitas condições econômicas, etc. E eu lembro de uma tentativa de corrupção que o promotor sofreu e que, para ser mais exato, até eu mesmo sofri. Né? Mas eu era um funcionário que não ia poder colaborar em nada, um funcionário burocrático ali, de alguma forma, né? Mas o advogado veio com quais lá, né? Querendo me dar uma gratificação, qualquer coisa, uma ajuda, eu não aceitei nada. O meu escrivão era uma pessoa, o nosso chefe, né? Muito bacana, muito séria, né, fazia as coisas direitinho, mas depois esse advogado também assediou o promotor. Inclusive, eu lembro dele ter mandado um presente, uma caneta ali, uma caneta Montblanc, caríssima na época, em que o promotor recusou solenemente, fez devolver ali o presente, não aceitou.
não é? Mas diante de uma corrupção ativa. Muito bem, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso último intervalo, e eu volto a terminar a corrupção passiva e dar alguns exemplos e ir para a Lei 8.137, porque tem uma questão lá interessante para concursos públicos também. Então, um intervalinho rápido, a gente já volta.